Bom dia. Bom dia. Uhum. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Vamos lá, então. Bom dia, bom dia. Vamos lá, então, continuar a leitura do capítulo 29, seção 1, fechar a brecha, página 653. Escrevendo aqui. Tá. Tá aí. Pode fixar. Prontinho. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Então, hoje a gente vai dar continuidade na nossa leitura, na seção 1, que se chama Fechar a Brecha, do capítulo 29, O Despertar. Então, vamos juntos. Nós vamos hoje iniciar o capítulo, ou parágrafo 5. Mas antes, vamos fazer aqui um alinhamento, né? Só para a gente alinhar a mente, trazer a gente decidir juntos aqui, estarmos presentes, abrir o nosso coração, a nossa mente e lembrar da importância da nossa decisão. A força e o poder que tem quando a gente realmente decide estar em paz. É uma decisão interna que a gente toma junto com o professor da paz. É uma decisão de se unir à mente, à parte da mente corrigida, mesmo com quando tudo parece que está querendo te convencer que é impossível experimentar a paz.
Mesmo assim, você ainda tem uma decisão de estar em paz. Porque essa é a nossa condição natural. E a gente vai aprendendo a assistir em paz. A mente equivocada, percebendo, pensando, ficando com raiva. Mas a decisão de assistir junto com o Espírito Santo, né? Assistir, a gente vai aprendendo a não se identificar com esses pensamentos, com esses convites. Pode ser um convite para ansiedade, pode ser um convite para raiva, pode ser um convite que vem através de pensamentos de insegurança, enfim. Você se lembra que isso não é sobre você. Portanto, isso não precisa ser assim. A gente aprende a se assistir e assistir a tudo e a todos de um lugar pacífico, não mais se identificando com os pensamentos dessa mente equivocada. E o como isso vai acontecer não é com a gente. A nossa parte é estar disposto a experimentar esse lugar de assistir. Nós não somos esses pensamentos equivocados, nós não somos esse personagem que tem ideias de inadequação, de rejeição, de medo, de raiva. E se abrir para experimentar isso, de que eu não sou isso. Se abrir para experimentar é um pedido que a gente pode sustentar a cada momento. E o como isso vai acontecer é através do nosso professor interno, que através dessa brecha, entre aspas, que a gente dá, através da nossa decisão, da nossa prontidão em experimentar isso, da nossa oração em experimentar isso,
é possível que a gente experimente, porque aí ele entra e empresta os seus olhos, os seus ouvidos. Uhum. Para a gente só assistir, sem julgar, sem condenar, sem se julgar, sem se condenar e, obviamente, sem julgar ninguém, porque não tem ninguém lá fora. Então, em última instância, é só sobre o auto perdão, o auto julgamento. Então, eu abandono mesmo essas ideias equivocadas sobre mim mesmo e sobre os meus irmãos, que é a mesma coisa. Então é isso. Amém. Vamos juntos. Vamos lá, amorzinho. Você lê pra gente? Vamos lá. Parágrafo 5. Parágrafo 5, então. Capítulo 29, seção 1, fechar a brecha, parágrafo 5. O corpo não poderia separar a tua mente da mente do teu irmão, exceto se quisesses que ele fosse causa de separação e distanciamento entre tu e ele. Assim, lhe atribuis um poder que não está nele. E aí está o poder que o corpo tem sobre ti. Pois agora pensas que é ele que determina quando tu e teu irmão vos encontrais e que ele limita a tua capacidade de comungar mentalmente com o teu irmão. E agora ele te diz aonde ir e como chegar lá, o que é viável para empreenderes e o que não és capaz de fazer. Ele dita o que a sua saúde é capaz de tolerar e o que irá cansá-lo e fazê-lo adoecer. E as suas fraquezas inerentes estabelecem os limites do que queres fazer e mantém o teu propósito limitado e fraco. Aqui tem um recado, uma reflexão muito importante, durante todo o livro No Curso de Milagres e até o parágrafo de cima que a Paty leu, que a gente ficou ontem, a gente deixou em oração, para todo mundo refletir um pouco. Jesus está falando para a gente aqui, está ratificando mais uma vez de que a gente não é um corpo, de que a gente acha que o nosso corpo comanda a nossa mente. Isso é o que o ego quer que a gente acredite. Mas vamos lembrar que um dos ensinamentos mais importantes do livro O Curso de Milagres é que o nosso corpo, ele não comanda nada. O nosso corpo é comandado pela nossa mente. Então, ele recebe os comandos que nós enviamos para ele através da nossa mente. Então, o que Jesus fala aqui também é que corpos não se unem, e toda vez que a gente fica com raiva, fica com ódio, acha que foi atacado pelo nosso irmão, ou revidou esse ataque, a gente está aumentando essa brecha, essa distância que existe entre nós. É óbvio que corpos não se unem, e esse, mais uma vez, é um outro trunfo do ego, dizer para nos convencer de que a gente é um corpo, e que a gente não consegue, como Jesus usou uma palavra aqui que eu gosto muito, que é comungar. Corpos não se comungam entre si porque eles não se unem. Mas, nós precisamos nos lembrar que nós não somos um corpo, nós somos uma mente, ou nós somos um espírito, que é a mesma coisa.
E sim, mentes se unem, espíritos se unem, espíritos se comungam entre si. Então, o que Jesus está nos lembrando aqui é para a gente desistir de que a gente é um corpo, né? No sentido de achar que o corpo comanda, nos comanda, né? Então, não. Né? O corpo em si, ele é neutro aqui no mundo, né? Assim como o mundo também é neutro, né? Nós que damos o propósito para o corpo, nós que damos o propósito, né, para o mundo. Então, é por isso que o Curso em Milagres fala que a decisão, toda decisão é feita por nós, né? Nós tomamos a decisão, né? Então, por isso que a única coisa que Jesus fala durante todo o livro Curso em Milagres é: meu irmão, né? Se você decidiu errado, você tem a oportunidade de fazer uma nova decisão agora. E agora você pode decidir pelo Espírito Santo e não mais pelo seu ego. Então, essa talvez seja a mensagem central do livro O Curso de Milagres. Nos lembrar que sempre quando nós não estamos em paz, que a gente pode decidir de novo. Exato. Perfeito, né? É, Isso. E o quanto é, e o quanto realmente, né? Tem muito trabalho de perdão aqui pra gente realmente experimentar que a gente não é um corpo, né? E como eu sempre falo, né? Aqui é só pedir para experimentar, né? E ficar atento nessas experiências pequenas, sabe? E que estão aí disponíveis para a gente, né? E ser, obviamente, muito honesto, né? Eu não é isso que eu estou percebendo aqui, mas é isso que eu quero aprender, né? É isso que eu quero experimentar, que realmente eu não sou um corpo, né? E esse treino que eu venho, eu tô realmente assim, já é uma segunda vez que vem esse convite sobre se assistir. É, quando a gente topa, né, esse treino de se assistir e assistir tudo junto com o Espírito Santo, a gente vai aprendendo isso, porque você vai vendo que tudo é uma decisão na sua mente. De se identificar com aquele sentimento que chega, que parece que chega do nada, sabe? Ou se identificar com os irmãos que chegam, as pessoas que chegam e parecem te tirar a sua paz. Esse treino de recuar, né, de dar um passo atrás e tá pronto, sabe, para assistir. Esse treino você vai experimentar que você não é um corpo, né? Porque você vai ver a decisão. Você vai ver ali, nitidamente. É, é, é isso. e é muito legal isso, né, amor? Porque assim, é muito importante, né, isso que nós estamos falando, e é muito importante, por exemplo, né, a nossa paz, ela é, vamos dizer, uma questão interior, né? Vamos lembrar que lá no capítulo 21, Jesus fala para a gente que o que nós estamos vendo fora da nossa mente, ou seja, o retrato externo de uma condição interna. O que a gente vê fora é o que nós decidimos antes na nossa mente. Isso é o que é a projeção. Né? Isso é a projeção. Né? Por mais que seja difícil a gente entender, né? Mas é muito mais simples do que a gente imagina. Né? Mas o que é muito importante, tudo isso que nós estamos falando sobre o corpo, sobre o mundo, né? Sobre nós que damos um propósito para tudo isso,
acho que é muito importante, óbvio que é uma percepção minha isso, né? Mas é muito importante a gente olhar para tudo isso sem negar, né? Porque Uhum. toda vez que a gente nega que a gente é um corpo, toda vez que a gente nega que a gente não está no mundo, porque é praticamente impossível, né? Enquanto a gente estiver aqui no mundo, é praticamente impossível a gente não nos vermos em um corpo e não acharmos que a gente está aqui nesse mundo. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso, Uhum. né? Pedir uma nova interpretação para tudo isso, Uhum. né? Principalmente quando a gente não está em paz, a gente lembrar que a gente tem um professor agora que é o professor da paz, como a Paty sempre fala, e não cair na negação. Porque toda vez que a gente cai na negação, toda vez que a gente fala assim, eu não sou um corpo, então eu não vou fazer isso, não vou aquilo, ou esse mundo não existe, tudo e tal, né? E a gente não dá é, importância, vamos dizer, para todas essas situações, né? A gente cai na negação. E toda vez que a gente nega, a gente continua projetando o mundo Do fora da mesmo nossa mente jeito. do mesmo jeito, É. né? E é isso que o ego quer, e é isso que o ego quer. O ego quer que a Uhum. gente fique projetando para fora, porque projetando fora, a gente nunca vai achar a nossa paz fora no mundo, porque a paz não está no mundo, a paz está na nossa mente, É isso. né? E o que muda, né, nessa nossa experiência aqui, que é o que Jesus nos convida para o mundo real, né, para o sonho feliz, o que Uhum, é que é? Não existe mais investimento no sentido, sabe, de importância, uhum, sabe? É um lugar bem, assim, é um uhum, lugar sutil, né? Isso em relação ao luta falando sobre o corpo. É um lugar sutil, uhum, mas sabe um lugar sem importância? Assim, eu não sei explicar, porque isso, gente, é só uma experiência mesmo, né? Não adianta que a gente querer colocar em palavras. uhum, Palavras não cabem. Então, é isso, né? Só o fato da gente não negar, né? Porque negar é se identificar, podemos dizer, é se identificar duas vezes, uhum. né? Exato, Então, exatamente. mas saber, mas sustentar a oração que eu quero experimentar, que eu não sou mesmo um corpo, É, né? Eu tenho essa oração aqui, né? Então eu tô pronta aqui, ó, o que eu precisar abandonar aqui na minha mente de pensamentos, porque o abandono é aí, né? Não é aqui fora, o abandono é aqui, né? Então, o que eu precisar, eu quero, porque eu quero experimentar realmente, né? Esse lugar, né? Fora do sonho, né? é. Enfim. Por isso, né, amor, que Jesus fala que a gente continua fazendo tudo que a gente tem que fazer aqui no mundo, né? Com o que a gente acha que é importante ainda, que é o que você falou, né? Com Uhum, esses investimentos. E gradativamente, esses investimentos que a Paty falou, o que, que são esses investimentos? Aquilo que a gente acha que é muito importante para a gente ainda, uhum, que vai trazer felicidade, né? E que isso tudo a gente acha que está fora da nossa mente. uhum, Conforme a gente vai praticando o perdão, a gente vai percebendo, né? E vai tirando esses investimentos uhum. e vai percebendo que a real felicidade ela é interna e não É, e externa. A já tá paz, aí, né? exato. A paz que a gente quer não está no mundo, a paz que a gente quer está na nossa mente. É E isso. ela vem quando a gente realmente pede para o Espírito Santo trazer uma nova percepção para nós sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo fora, no mundo. É isso. E o fato da gente, né, escolher estar na mente certa, a gente já recebe a nova interpretação, É, né? Então, a escolha por ela, por essa mente corrigida, né, de trocar, né? Porque a gente pode dizer que trocar de professor, né, é trocar de mente. uhum, Porque lembra, duas mentes, né? Didaticamente falando, é como se a nossa mente tivesse se partido. Então tem a mente equivocada e a mente certa. Que a gente pode chamar de ego e Espírito Santo,
né? Então, e nós é como se nós estivéssemos aqui no meio, o tempo todo, a cada instante, decidindo aonde que a gente vai estar, o que que a gente quer experimentar, no que parece que está acontecendo. Qual vai ser a minha experiência? Com a É, mente equivocada ou com a mente corrigida, né? Que é a mesma coisa. Quem eu escolho aqui para interpretar e para experimentar essa cena, ou tudo isso que está acontecendo? Eu escolho experimentar isso com a mente equivocada ou com a mente certa? Eu escolho experimentar isso com o ego ou o Espírito Santo, porque é a mesma coisa, viu, gente? É só nomes que a gente dá, né? é, E é, então é isso, sabe? didaticamente, né, como a Paty falou, é muito importante isso, né? Lembrando que, na verdade, é uma mente com dois sistemas de pensamento, né? É uma mente que acha que está dividida, mas é uma mente com dois sistemas de pensamento. Um sistema de pensamento baseado na escassez, que é a parte da nossa mente que pensa com o ego, e o outro sistema de pensamento baseado no amor, que é a parte da nossa mente que pensa com o Espírito Santo. É uma mente com dois sistemas de pensamento. Mas, didaticamente, como a Paty trouxe, É, às vezes para a gente fica mais fácil a gente entender que são duas mentes, né? Que, é, na verdade, é uma mente, né, que é. acha que se dividiu, Isso. né? É uma mente que acha que se dividiu. É, E é isso, né? uhum. Vamos lá, então. Acho que mais um parágrafo. Vamos lá. Parágrafo 6, então. Corpo acomodar-se-á a isso, se quiseres que seja assim. Ele permitirá apenas indulgências limitadas ao amor, com intervalos de ódio entre eles. E ele comandará quando amar, entre aspas, e quando deverás retrair-te com mais segurança para o medo. Hum. Nossa, gente, vocês conseguem reconhecer isso na experiência de vocês? Nossa, quantos convites para isso. E eu vou repetir. E ele comandará quando amar e quando deverás retrair-te com mais segurança para o medo. Ele ficará doente porque tu não sabes o que o amor significa. E assim tens que usar equivocadamente cada circunstância e cada pessoa que encontras e ver nelas o propósito que não é teu. Uhum. A Cris escreveu aqui: o corpo é sem mente, não é? Sim. Sim, sim. Não É como tem corpo, né? O corpo é uma didaticamente. imagem da mente, né? É uma imagem equivocada da mente. É, é É, como vamos se dizer que a mente é como se a mente fosse o agente ativador, né, desse sistema de pensamento. Depois eu vou procurar certinho, tem uma definição bem legal, eu acho que está no esclarecimento de termos, que fala sobre o que é a mente. Depois, ah, depois a gente dá uma checada e dá uma lida, porque é legal essa definição. eu acho que a gente podia ler mais um parágrafo, amor, porque tá, eu acho que vai complementar isso aqui que Jesus, nós estamos no meio de uma travessia que Jesus não deu a saída ainda. É, parágrafo 6. 7. Vamos lá, então. Não é o amor que pede sacrifício, mas é o medo que exige o sacrifício do amor. Pois na presença do amor, o medo não pode habitar. Pois
para que o ódio seja mantido, o amor tem que ser temido. Tem que estar presente apenas algumas vezes. Outras vezes, deve desaparecer. Assim, o amor é visto como traiçoeiro, porque ele parece ir e vir de forma incerta, sem te oferecer nenhuma estabilidade. Não vês como é limitado, como é limitada e fraca a tua aliança, e com que frequência exigiste que o amor fosse embora e te deixasse serenamente só, em paz. Hum, em paz com, entre aspas, né? Entre aspas, nossa, esse comecinho é muito importante. Não é o amor que pede sacrifício, mas é o medo Nossa. que exige o sacrifício do amor, pois na Uhum, presença do amor, o medo não pode habitar. Né? uhum, Importante isso, né, que é o que nós estamos falando, né? Jesus está nos lembrando que nós temos, né, apenas dois sentimentos. Ou o nosso sentimento é o sentimento de amor, ou o sentimento de medo, né? E medo pode ser ódio, culpa, tudo. preocupação, Aí vem insegurança, tudo, raiva, tudo. aí vem um cardápio extenso, né, do ego, né, sobre o medo, né? E que no fundo, no fundo, o medo é o sentimento de culpa que a gente tem de a gente achar que a gente se separou de Deus, né? Uhum, Então, a todo momento, né, durante todo o nosso dia, a gente transita entre esses dois sentimentos, né? Então, é muito importante, né, a gente se lembrar que o amor, vamos dizer que aqui no mundo, né, na nossa mente, é o Espírito Santo, que é o reflexo do amor de Deus. Ele não exige nada. Ele não exige sacrifício, ele não exige nada, né? Quem exige alguma coisa de nós, ou quem quer que a gente faça barganha durante todo o dia, é o nosso ego, né? E ele vem muito disfarçado de amor especial. Então é isso que a gente tem que ficar muito atento durante todo o dia, né? Que o nosso ego é esse amor que sempre quer algo em troca. E não é esse amor que é o amor de Deus, que aqui na nossa mente é refletido pelo Espírito Santo. é isso, nossa. E aí, vamos seguir? Ou... O que que você acha? Nossa, eu acho que eu tenho um sim para continuar aqui, Então porque eu vamos acho que a gente fechar. está numa sequência. Eu acho que agora dá para fechar, né, É, amor? é, Vamos lá, então. vamos lá. O corpo, inocente de qualquer meta que seja, é a tua desculpa para as várias metas que mantens e forças o corpo a manter. Uhum. Não temes a sua fraqueza, mas a sua falta de força ou fraqueza. Queres ter o conhecimento de que nada se interpõe entre tu e teu irmão? Vou repetir a pergunta. Queres ter o conhecimento de que nada se interpõe entre tu e teu irmão? Queres saber que não existe nenhuma brecha atrás da qual possas te esconder? Há um choque que vem àqueles que aprendem que o seu Salvador já não é mais o seu inimigo. Há um estado de alerta que surge com o aprendizado de que o corpo não é real. Uhum. E existem implicações que parecem ser feitas de medo em torno da mensagem feliz
Abre aspas. Deus é amor. Meu Deus, que profundidade que é essa? Amor, tô sentindo de seguir e aí depois a Tá. gente... Eu vou ler então, tá? Uhum. Entretanto, tudo que acontece quando a brecha se vai é a paz eterna. Hum. Nada mais do que isso e nada menos. Sem o medo de Deus, o que poderia te induzir a abandoná-lo? Que brinquedos ou truques poderiam existir na brecha capazes de te afastar por um instante do seu amor, do amor de Deus? Permitirias que o corpo dissesse não ao chamado do céu, caso não tivesses medo de encontrar a perda do teu ser ao achar Deus? Entretanto, é possível que o teu ser se perca por se achar? Eu vou repetir. Entretanto, é possível que o teu ser se perca por se achar? É, Nossa Senhora. é muito lindo, é muito lindo. Meu E, Deus. e assim, né? Tudo está muito invertido aqui no mundo, né? Então, o que a gente acha que é fraqueza, né, é força. Uhum. E o que a gente acha que é força é Aqueles. fraqueza. Então, está tudo invertido, né? Então, assim, se a gente realmente acreditar que a gente é um corpo, né, a gente vai ver o quanto a gente é vulnerável, o Uhum. quanto a gente é limitado. E aí, quando a gente realmente, né, toma ciência disso, né, confia e acredita no que Jesus está falando aqui, de que a gente não é um corpo, de que a gente é Uhum. uma mente ou a gente é um espírito, aí está a nossa força. Aí a gente vê que a gente não tem limitação nenhuma, porque a Uhum. mente e o espírito não morrem, a mente e o espírito são eternos e Uhum. foram criados por Deus. É. E aí, quando a gente fala que a mente, nós estamos falando a mente com letra maiúscula, né? A mente de Deus. A mente de Deus é a mesma coisa que o Filho de Deus, né? Então, é muito importante isso, né? E como a Paty leu aqui, essa sentença 6 do parágrafo 8, há um estado de alerta que surge com o aprendizado de que o corpo não é real. Nós temos muito medo de pensar sobre isso, né? A gente está sempre fugindo sobre isso daí, né? Que a gente acredita muito que esse corpinho é real e a gente quer manter essa crença, né? É, mas olha só que legal, porque essa crença a gente mantém, porque senão nós vamos o quê? O quê? Experimentar que o nosso irmão é o nosso Salvador e que Uhum. ele não tá fora e que ele é um reflexo da minha É, mente. Então, olha só, você trouxe isso, Luó. Há um choque que vem àqueles que aprendem que o seu Salvador já não é mais seu inimigo. é, Há um estado de alerta que surge com o aprendizado de que o corpo não é real. uhum. Entende? Então, peraí. Se eu não sou um corpo, tudo isso aqui também não é real? Essa pessoa não fez isso comigo? Como assim? Sabe? Tem um estado assim onde você eu sinto que agora que a gente estava lendo aqui esse é o ponto da nossa resistência, sabe? Obviamente que em última instância é sobre acordar, né? Mas didaticamente falando aqui né, nas nossas experiências é isso. Eu tô tão agarrada, né, nas mágoas, né? Lembrando que mágoa também é uma sensação de que alguma coisa poderia ser diferente, né? Não é só
não é só a palavra mágoa para um curso em milagres não é só limitada a, a mágoa de alguém porque, sei lá, me tratou mal ou fez isso ou aquilo comigo. É também quando eu olho para alguém ou para algo e gostaria que fosse diferente, eu guardo mágoa, né? Então, eu vou ter que abandonar isso, né? Então, É. essa eu acredito que é uma das nossas maiores resistências internas aí, bem escondidinhas. Uhum. E aí, né, amor, ele termina dizendo, e existem implicações que parecem ser feitas de medo em torno da mensagem feliz. Deus é É, amor. amor. Tem muito medo aí, porque, né? Sim, sim. Hum, O ego nos convenceu de que Deus está muito bravo com a gente hum, e que ele está atrás de nós, querendo nos é pegar, né? E isso. aí vem Jesus e fala assim: não, não é isso. Isso é uma crença tua. Isso foi uma armadilha do ego para te manter É, preso aqui no mundo, achando que Deus ficou muito bravo com esse pensamento. Apenas um pensamento que já foi corrigido. Deus nossa. não é isso. Deus não é isso. Deus não é Hum, vingativo. Deus é amor. uhum, Aí você fala, o quê? Deus é amor? Não uhum. foi isso que o meu ego me ensinou, É, né, gente? peraí, né? Eu sempre falo, o que é Deus quis, é assim mesmo, né? É, Hum, graças a Deus isso deu certo. É, Deus me curou, né, de alguma doença, alguma coisa. Gente do céu. hum. Tá, e o teu irmãozinho que não curou, né? Uhum. É Então, importante. nós. Por Deus não isso faz que. escolhas, Deus não faz É, comparações entre seus nossa, filhos. não. Por isso que isso aqui para mim, isso é a prova de que isso aqui, esse personagem realmente é uma projeção, é uma ilusão, é uma imagem da minha mente equivocada. Então, nossa, porque, gente, é impossível. Nossa, e eu sinto que a gente acredita muito nisso, sabe? Quando eu escuto, e vou aqui, assim, abrir meu coração aqui, quando eu escuto alguém falando, né? Alguém que estava passando por algum, enfim, e a pessoa fala: Nossa, Deus foi tão bom para mim, ele me curou. Gente, Hum, eu acho que eu devo acreditar muito nisso, porque eu sinto uma raiva. Eu sinto uma raiva, tipo assim, como assim você tá falando um negócio desse? E a pessoa que não, mas gente, não tem ninguém lá fora, tá? Não tem ninguém falando nada. Não, tem um reflexo da minha mente, né? Então, quando eu vejo que parece ser pessoas falando nisso e sinto raiva, eu sei que é algo que está na minha mente, não é ninguém falando, hum, mas é algo que está na minha mente e que eu ainda acredito muito e que quando eu vejo, eu sinto raiva, sabe? Não sei se deu para vocês entenderem aí o treino. Entende? Esse treino aí de voltar para a mente, né? Então, porque qual é o lugar? Qual é o lugar disso tudo? Qual é o lugar da mente corrigida? hum. Ela simplesmente escuta e aquilo não tem mais significado para ela. E ela É, simplesmente passa. Então, se eu sinto raiva, é porque, na verdade, eu acredito muito naquilo, hum, sabe? Gente, é perfeito o treino, sabe? É perfeito. E aí você vai soltando, você fala, nossa, Jesus, eu não quero mais, sabe? Reforçar isso, né? hum, Então eu entrego aqui, né, todas essas ideias. Então, porque não é sobre ninguém, é sobre o conteúdo da minha mente. E você percebe que parece, né, que se eu vejo alguém falando isso, parece que eu tô querendo ensinar, né? Não, olha, não é assim, mas aqui dentro tem muita raiva, tipo assim, para de falar isso, sabe? hum. Sabe? Para de falar isso,
Mas não é porque eu acho isso, por isso que eu arrepiei. Entende, gente, que é o oposto? Eu arrepiei. Meus irmãos, os irmãozinhos só estão contando sobre a nossa mente. É isso. Muito bom, muito É bom. isso aí. Isso aí, amores. Partiu, vamos lá. Vamos. Então, um beijo para todos vocês. Obrigada pela presença de todos. É. E vamos juntos. Até amanhã. Até Amanhã a amanhã. gente se vê. Bom, amanhã a gente ainda não tem programação. Se por acaso vocês quiserem ler alguma parte no livro, alguma coisa assim, manda pra gente no direct, Uhum. beleza? É E aí, isso. ou então, se não tiver nada, amanhã a gente pergunta aqui ao vivo, tá bom? É isso aí. Beijo. Beijo, lindo dia para Tchau. vocês. Tchau.